Bom dia, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou estudante de Física na Universidade Federal de Rondônia e o meu propósito aqui hoje é explicar para vocês ah, uma breve história da mecânica e a evolução do estudo do movimento. Esse vídeo faz parte do grupo PET Física Unir e vamos para a nossa explicação. Primeiro nós temos que entender o que é a mecânica. A mecânica ela estuda o movimento dos corpos, então imaginem que eu saio do ponto A até o ponto B. A mecânica ela estuda com que velocidade eu me desloco, a aceleração a qual eu me desloco, o tempo que eu levo e em que posição eu estou em X tempo. Ela também estuda a origem do movimento. Será se o corpo que está em movimento, ele só está em movimento porque há uma força externa aplicando nesse corpo, exercendo uma influência nesse corpo? Será se as coisas que estão em rotação é porque existe alguém ou uma força externa exercendo esse movimento de rotação? Então, para deixar bem frisado, a mecânica estuda o movimento e a origem do movimento. Mas quando que começou os estudos, quando que começaram os estudos sobre a mecânica? A mecânica começou a ser estudada há muito tempo atrás pelos nossos ancestrais, quando eles conseguiram enxergar um padrão em como a Lua se revelava no céu noturno. E por meio desse padrão que eles conseguiram encontrar, eles conseguiram descobrir as quatro estações do ano. Quer dizer, já havia as quatro estações do ano, mas eles conseguiram definir as quatro estações do ano. E isso foi extremamente importante para eles conseguirem entender qual era o tempo certo de plantar e de colher, tá bom? Agora, saltando no tempo, vamos para Aristóteles. Aristóteles ele foi o primeiro cientista a introduzir o conceito dele sobre a mecânica e foi uma ideia que prevaleceu por mais ou menos um milênio. Ele dizia que as coisas caíam porque elas tinham que ocupar o seu lugar natural. Então, uma maçã caía do seu pomar porque o lugar natural dela era no chão. Ele também afirmava que os corpos eles caíam, eles levavam menos tempo para chegar no chão dependendo da sua massa. Então vamos para um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma massa de 1 kg e uma massa de 2 kg elevados a 1 metro de altura. Se eu soltasse os dois, a massa de 2 kg iria levar metade do tempo, iria levar a metade do tempo para cair no chão que a massa de 1 kg. Então vamos supor que a massa de 1 kg leve 2 segundos, a massa de 2 kg levaria 1 segundo para cair no chão. A massa de 1 kg levaria 2 segundos e a massa de 2 kg levaria 1 segundo para cair no chão. Essa era a ideia de Aristóteles. Ele também afirmava sobre a posição natural, o lugar natural de todas as coisas. A Terra, por ser a mais pesada, o lugar natural dela era no chão. O fogo, por vamos supor, acendo uma vela, a chama da vela vai estar na vertical para cima. Então a posição dele deveria ser para cima. Nós temos a água, que ela estaria acima da terra, mas abaixo do ar. E nós temos o ar, que está acima da água e abaixo do fogo. Loucura, né? O lugar natural do ar era abaixo do fogo e acima da água, de acordo com Aristóteles. Então, passando-se mais ou menos 1000 anos, eu ia falar 1 milhão, ó, a loucura. Passando-se 1000 anos, Galileu Galilei ele fez a experiência de Aristóteles e ele constatou que não tinha essa ideia de que os corpos mais pesados caíam mais rápido do que outros mais leves. Como assim, Felipe? Nós temos a pena e a maçã. Como você está afirmando isso? Galileu Galilei, ele fez o experimento dos pesos, ele pegou um peso de 1 kg e outro de 2 kg e os lançou de cima da Torre de Pisa. E qual foi a conclusão? Os dois chegaram praticamente no mesmo tempo. Foi uma diferença milionésima de segundos.
Então qual foi a conclusão? As coisas, perdão, os corpos, eles não caem no chão em tempos diferentes por causa de seus pesos, mas sim por causa do ar. Então aqui nós somos introduzidos à resistência do ar. O ar ele exerce uma força contrária ao movimento de queda dos corpos. Entretanto, se você fizer uma pergunta, se você fazer uma pesquisa rápida no YouTube, pesquise lá queda de uma pena e de um boliche no vácuo. É o experimento que os cientistas fizeram para comprovar a ideia de Galileu Galilei. E eles chegaram à conclusão não, eles viram na prática de que sem a resistência do ar, uma pena e um boliche eles caem exatamente ao mesmo tempo. Então as coisas, os corpos mais leves, como uma pena, uma folha de papel, leva mais tempo para chegar no chão, justamente por causa da resistência do ar. Então, passando para frente, nós chegamos à revolução de Isaac Newton, feita na mecânica. Então, nós temos as 3 leis de Newton, que é a lei da inércia, que um corpo ele tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa mude o seu estado natural. Nós temos a segunda lei de Newton, que faz a relação entre o produto da força, o produto da massa de um corpo e da aceleração de um corpo, que estudamos a força. E nós temos as 3 leis de Newton, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Então nós chegamos à gravidade newtoniana. Newton ele ficou, com 20 anos de idade, ele ficou em quarentena na sua fazenda, sua não, né? Da sua família. E durante esse tempo, ele ficou em quarentena por causa da peste bubônica naquela época. E durante esse tempo ele observava as maçãs de seus pomares caindo. E ele se questionou por que as maçãs caem. Então, por meio dos estudos que ele fez durante a quarentena, ele chegou à conclusão, matematicamente, de que a mesma força que atrai a maçã é a mesma força que mantém, entre aspas, a Lua presa ao redor do nosso planeta. Então nós chegamos à sua famosa equação que calcula a força de interação entre dois corpos extremamente massivos. E então nós temos os resultados do trabalho de Newton. Por meio das 3 leis de Newton do movimento, nós passamos a conseguir calcular a energia potencial gravitacional de um corpo, a energia cinética de um corpo, a energia potencial elástica de um corpo. Podemos então calcular o impulso, o momento angular e o momento linear. Existem outros assuntos da física, fenômenos da física que podem ser explicados pelas leis de Newton. As leis de Newton elas são aplicadas a quase todos os fenômenos da física clássica. Até mesmo em eletrostática, nós usamos a segunda lei de Newton para calcular, por exemplo, o trabalho necessário para eu trazer uma partícula carregada do mais infinito até o ponto onde eu quero botá-la. Então, as leis de Newton, elas abrangem praticamente todos os assuntos de física clássica. E vocês verão isso ao longo do ensino médio e também da faculdade. Então, esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês, uma breve história da mecânica. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!